vamos conversar então direto com o governador Eduardo Leite, claro. Tá, que já está na linha. Bom dia, governador. Bom dia, Magda. Bom dia ao Marconi, ao Vitorino e aos amigos que nos acompanham. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Governador, vamos ser bem objetivos. O momento que nós estamos vivendo foi resolvido, foi decidido, já aí deu um ruído na comunicação, porque o senhor chamou os representantes de prefeitos, enfim, porque o senhor tomou uma decisão e comunicou a eles. O que está acontecendo neste momento e o que levou o senhor a ter uma atitude dessa natureza? Olha, Magda, desde o início da pandemia, nós criamos um modelo de distanciamento, que é importante lembrar, o distanciamento foi adotado na maior parte dos países do mundo como uma forma de reduzir a circulação do vírus, porque, na verdade, a vacina é que ajuda ou que determina que nós consigamos parar o vírus. Enquanto a gente não consegue parar o vírus, parar a circulação de pessoas que carregam o vírus, é a forma de reduzir taxas de contágio. É isso que foi adotado no mundo inteiro. Mas a gente criou um modelo de distanciamento que nos permitisse ajustar ao nível das restrições a cada momento que se vivia, em que se vive. E demos poder às prefeituras para serem até menos restritivas, se fosse o caso, para ajustar protocolos às suas especificidades. Mas o que nós estamos observando desde o final da primeira semana de fevereiro, ali ao redor de 8 a 10 de fevereiro, começou uma escalada de casos numa velocidade nunca antes vista ao longo desse um ano de pandemia. Nós tivemos uma taxa de crescimento da ocupação de leitos 5 vezes mais forte, mais veloz, mais agressiva do que nas outras 2 ondas que nós observamos lá em junho do ano passado e em novembro do ano passado. 5 vezes mais rápido o crescimento da ocupação de leitos agora. Para ter uma ideia, eram cerca de 60, 70 leitos a mais ocupados por dia naquelas ondas e agora são mais de 200 leitos a mais ocupados por dia. Então, esse nível de velocidade que acabou comprometendo a capacidade do nosso sistema de saúde é que nos impôs a necessidade de fazer um alinhamento das restrições em todo o Estado, chamando os prefeitos para criar espaço para isso, mas não podia me eximir da minha responsabilidade diante do que nós estávamos observando. O senhor acredita ou o senhor está percebendo que nesta semana que ficou definido, né, que prevalece essa bandeira preta, isto será resolvido? Não, porque não vai ser resolvido, mas vai minimizar o problema? Infelizmente, Magda, ainda vai piorar antes de melhorar. Sim. Porque os efeitos do distanciamento, do isolamento, da menor circulação de pessoas, só vai se fazer sentir mais adiante. A gente ainda vai ver casos e internações acontecendo nessa semana de contatos que se estabeleceram antes dessas restrições, né? As pessoas, infelizmente, já terão aglomerado, já terão contatado pessoas que estavam com coronavírus e poderão ter o comprometimento, o agravamento do seu quadro, o que infelizmente fará ainda piorar a situação antes de melhorar. Mas temos sim forte expectativa de que possamos observar em seguida uma redução no número de internações de casos, especialmente de casos agravados. Isso pode significar mais uma semana além dessa que nós estamos passando? Claro, estou querendo que o senhor seja futurista. É prematuro ainda falar nisso, mas vamos avaliar ao final dessa semana com toda a cautela, com todo o cuidado, que medidas que são possíveis de serem adotadas, também sabendo que, de outro lado, isso exige um esforço e um sacrifício econômico para o que o nosso fôlego é curto, o fôlego das pessoas é curto, né? A gente não quer aqui impor também um sacrifício econômico para além da capacidade que se tem na nossa sociedade. A gente vai ter que tentar conciliar as coisas, porque, como eu tenho dito, não adianta o governador assinar um decreto para tentar resolver por decreto as coisas. Sim. Você tem que ter adesão na sociedade, compreensão, né? E, infelizmente, se estabelecem muitos conflitos, muitos questionamentos
inclusive com fake news, com mentiras, que distorcem dados, informações, gerando um nível de tensionamento, de ansiedade, que dificulta a atuação. Então nós vamos analisar desde os casos, evidentemente, do ponto de vista científico, né? Ou seja, do ponto de vista da projeção que se tenha, do contágio, e também o quanto que há de espaço para medidas restritivas. Governador, faltam leitos, falta oxigênio, as pessoas estão morrendo porque não tem atendimento, que são as coisas que a gente ouve, e como não se está lá dentro, não se pode ter certeza. Olha, Magda, o que nós temos aqui é o seguinte: eram 933 leitos antes da pandemia de SUS, de UTI SUS. São mais de 2.100 leitos de UTI SUS agora. O que significa que em menos de um ano, desde que nós temos a pandemia, nós criamos mais leitos do que toda a história do SUS. Mais do que 30 anos de SUS Sim. foram feitos em vagas em um ano, né? Um grande esforço de aumento dos leitos de UTI. O grande problema é que a pandemia, né, o vírus, ele avança numa velocidade que é maior do que a capacidade de expansão de leitos. Sim. E aí vai demandando estrutura de atendimento para o que nós temos dificuldade, tanto especialmente em termos de recursos humanos, porque o leito de UTI não é, ao contrário do que alguns possam pensar, só cama, respirador, monitor cardíaco. Ele é, sobretudo, equipe médica especializada, de intensivistas, anestesistas, né, e médicos, enfermeiros, equipes de enfermagem especializados para esse tipo de atendimento, fisioterapeutas que precisam ser contratados também para fazer a chamada a fisioterapia respiratória, na verdade, para os pulmões, porque a capacidade pulmonar é tão comprometida que uma série de exercícios precisam ser feitos. Enfim, tem uma série de especialidades aí que são demandados. Então, o que acaba acontecendo no momento que se esgotam os leitos oferecidos, né, a gente faz todo o nosso plano de emergência, os leitos que são disponibilizados em vagas de urgência e emergência são demandados, espaços nas áreas de recuperação dos hospitais, porque as cirurgias eletivas são suspensas. Então, vai se expandindo essa capacidade, mas vai comprometendo o atendimento de outras demandas na área da saúde, né? Então, se faz um enorme esforço para o atendimento, e o problema é que, eventualmente, no hospital que a pessoa está sendo atendida, não tem a vaga, no hospital vizinho, o próximo tem alguma vaga, manda para lá, mas aí depois já se esgota no hospital vizinho, então tem que procurar, e aí até achar onde consegue destinar aquele paciente, né? Esse paciente está agravando a sua situação. Então não significa falta de leitos, que a pessoa fique simplesmente esperando sem qualquer perspectiva, mas a simples espera dela já pode significar um agravamento do quadro. E o mais importante, né, não apenas as pessoas que têm coronavírus. Se alguém tiver um infarto, tiver um AVC, tiver uma apendicite, vai para o mesmo sistema de saúde que já está fortemente demandado pela pandemia. Esse é o ponto sensível que nós temos agora. E o oxigênio? Falta oxigênio? O oxigênio não tem nenhuma falta nesse instante, nós estamos monitorando, não há nenhuma perspectiva. Nós temos 3 fabricantes grandes de oxigênio no Rio Grande do Sul, nós estamos monitorando, né, a sua demanda e a capacidade de expansão que eles têm, e com todo o plano de contingência para eventual demanda maior do que eles tenham capacidade de atender. Então, tem atendimento nesse momento. Perfeito. Eu quero passar então para o Gustavo Vitorino e para o Rafael Marconi, para que também façam seus questionamentos. Governador, bom dia. Rafael Marconi, aqui é um prazer conversar com o senhor. Eu gostaria de falar em nome de um segmento em específico, diante, né, dos critérios da bandeira preta de fechamento. A gente vive aí um momento em que a saúde do cidadão é o alvo do vírus, né? O principal nesse momento é estar com a saúde em dia, né? Você ter a sua imunidade garantida e tentar, da sua forma, com os métodos profiláticos, né, se proteger ainda mais até a chegada da vacina para todos. Pois muito bem, diante disso, parte da população não conseguiu entender ainda como é que o principal templo de cuidado à saúde
pode ser fechado dentro desse critério da bandeira preta no momento em que a gente mais precisa da saúde. Eu estou me referindo às academias. Se a gente fizer um levantamento, eu, por exemplo, trago dados específicos, né, de uma rede de academias em que quase 5.000 alunos, praticamente 1.000 profissionais, nenhuma sequer suspeita de caso, porque as pessoas estão lá sendo atendidas com acompanhamento nutricional, acompanhamento físico, garantindo imunidade para diabéticos, para pós-bariátricos, e que todos esses projetos voltaram ao zero. Voltaram a estaca zero, porque as pessoas perderam aí a possibilidade desse acompanhamento profissional dentro da academia. Como que a gente explica para as pessoas que elas precisam ter a sua imunidade garantida, protegida, mas se a alternativa que elas têm a isso está fechada pelo decreto? Como que a gente consegue entender que uma medida é pela saúde, se aquele templo máximo do cuidado à saúde não pode ser utilizado dentro desse momento, governador? Olha, Marconi, as pessoas não sabem, eu tenho 2 hérnias de disco na lombar, uma protusão discal na minha cervical, uma escoliose que me comprometem muito a minha capacidade de mobilidade por conta da minha coluna e a minha capacidade de trabalho, inclusive, na medida em que isso muitas vezes me traz crises e é com o trabalho justamente de fisioterapia e de cuidado com a musculatura que eu busco mitigar, reduzir os problemas que eu tenho da coluna. Eu sei bem a importância que tem as academias, inclusive sou adepto justamente desses exercícios por uma questão de saúde, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se são o templo máximo do cuidado com a saúde, mas são, sem dúvida nenhuma, um ponto importante de apoio nos cuidados com a saúde. O que nós determinamos são regras mais rigorosas, especialmente nesta semana, para reduzir ao máximo a circulação de pessoas. E estamos analisando as demandas que vêm de representação das academias, né, para avaliar, como eu falei, aqui a Magda, para a próxima semana, né, os passos que daremos. Nesse momento, nós estamos buscando ter a maior restrição possível na circulação de pessoas. E as academias, do outro lado, você mesmo falou, uma rede de academias que tenha 5.000 pessoas, significa já um grande número de pessoas que circulam por elas. Essas academias, eventualmente, têm grande aglomeração de pessoas, e ao Estado, nesse momento, e às prefeituras, existe uma limitação da capacidade de fiscalização, porque nós estamos tendo que atender a fiscalização em várias frentes, e aí se torna difícil a fiscalização do cumprimento dos protocolos efetivos, ou seja, se está atendendo apenas casos de demanda médica, de solicitação médica, ou se está efetivamente respeitando o número de clientes, de usuários por metro quadrado, seja a metragem quadrada disponibilizada. Então há uma inviabilidade de se fiscalizar cumprimento de protocolos, e aí se impõe a restrição máxima, que é fechar, para que nós consigamos fiscalizar as portas fechadas mais do que o cumprimento dos protocolos, pelo menos nesse momento absurdamente crítico e excepcional que nós estamos vivendo, porque a gente precisa reduzir a circulação do vírus. Como eu disse, enquanto a gente não consegue parar o vírus, porque não há vacina em volume suficiente, nós precisamos parar as pessoas que circulam com o vírus, porque a gente não consegue definir, entender quem são as pessoas que estão efetivamente, que contraíram o vírus, e por isso a gente acaba tendo que fazer a maior parada de circulação de pessoas o possível no momento que a taxa de contágio está nas alturas, né, a maior taxa que se verificou desde o início da pandemia. Vitorino. Governador, bom dia. O último final de semana, governador, foi bastante polêmico por conta da divulgação do governo federal sobre os repasses aos estados.
os números divulgados foram separados em duas rúbricas bem claras: os repasses obrigatórios, constitucionais, e os repasses específicos para o combate à Covid-19. Isso gerou muita polêmica com vários governadores, inclusive com o senhor, que respondeu ao governo central. Eu gostaria que o senhor afirmasse se esses números são verdadeiros ou se eles são falsos. Vitorino, o presidente da República, com apoio na sua Secretaria de Comunicação, numa estratégia muito bem articulada e que tem uma máquina que lhe dá respaldo, né, de uma militância virtual e também, além disso, robôs e tudo mais, partiu para uma estratégia de falsear os números, né, juntar todos os dados de repasses feitos a estados e municípios para dizer que está dando dinheiro. E aí junta e colocou 40 bilhões de reais que passou para o Rio Grande do Sul. 40 bilhões de reais é a soma de todos os repasses feitos, inclusive por ordem constitucional. Seria o equivalente a eu dizer que eu mandei 12 bilhões de reais para os prefeitos. Imaginem se eu pegasse agora e dissesse, olha, o governo do estado mandou 12 bilhões de reais para as prefeituras e botasse toda a militância virtual que eu tivesse a tratar desse número e dizer, olha aí, prefeitos, resolvam o problema, porque o governador mandou 12 bilhões de reais para as prefeituras, quando na verdade esses 12 bilhões de reais são a participação do ICMS, que as prefeituras têm obrigatoriamente e historicamente, e metade do IPVA, que é repassado obrigatoriamente às prefeituras onde os carros são emplacados. É isso que o presidente da República fez, juntou todo o dinheiro que é repassado, né? Inclusive o dinheiro da dívida da União, que nós não pagamos por uma força de uma liminar desde 2017, para dizer que deu esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, é mentiroso, não tem outra palavra, é mentiroso. E quando mente dessa forma, gera confusão na população, né, e gera uma confusão e um aumento de nível de contestação, de conflito, de confronto, no momento que nós deveríamos estar unidos contra o vírus. Ele gera essa cisânia, essa divisão. A verdade é que o repasse federal feito em função da Covid, em primeiro lugar, a maior parte deles foi por iniciativa do Congresso Nacional e não por iniciativa do presidente da República. No ano passado, inclusive, eu participei diretamente das articulações junto ao então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante da catástrofe, da tragédia que se anunciava, né, e do rombo nas contas públicas pelo impacto econômico que a Covid tem no mundo, não apenas no Brasil, que nós teríamos muita dificuldade de manter serviços básicos essenciais para a população. Nós não conseguiríamos manter educação, e por mais que a educação não esteja presencialmente, os professores estão apresentando conteúdos, gerando material para os alunos, seja virtualmente ou seja remotamente, distribuindo conteúdos aos seus alunos, estão trabalhando os professores. Nós não conseguiríamos manter segurança pública com a queda abrupta da arrecadação, nós não conseguiríamos manter os serviços básicos essenciais e mesmo a saúde, porque parte substancial dos recursos da saúde é do Tesouro do Estado, que assistiria, como assistiu, uma queda de arrecadação no ano passado. Então nós conseguimos viabilizar com o Congresso Nacional o apoio do governo federal na reposição das perdas, simplesmente para manter as contas do Estado sendo pagas. É isso que foi viabilizado junto ao Congresso. Então, 1,9 bilhão de reais foi simplesmente para a reposição de perdas. Outros 300 milhões de reais foram também pelo Congresso Nacional definidos aí para o Rio Grande do Sul, como para cada estado teve a sua participação, para investimentos na área da saúde. E, além disso, o Ministério da Saúde repassou por emendas parlamentares da nossa bancada gaúcha, por iniciativa do próprio Ministério, habilitando leitos, enfim, cerca de 500 milhões. Recursos esses, ou seja, esses 800 milhões que foram para a saúde, que foram integralmente aplicados na saúde. Agora, o custo da diária do leito de UTI é de R$ 1.600. R$ 1.600 que são remunerados para cada leito de UTI. É fácil fazer a conta.
1.600 vezes 1.000 leitos que nós habilitamos de UTI, nós estamos falando em R$1.600.000 por dia. Vezes 30 dias, nós estamos falando de 48 milhões de reais por mês em leitos de UTI sendo remunerados. Em quase 12 meses já são mais de 570 milhões de reais, além de compra de equipamentos, compra de testes, de insumos que nós disponibilizamos aos hospitais para poder estruturar esses leitos de UTI. Todos os recursos foram aplicados na saúde como tinham que ser para fazer em um ano mais do que se fez em 30 anos de SUS em abertura de leitos de UTI aqui no estado. Recorreu para manter as escolas abertas de primeiro e segundo ano, o governo do estado, né, recorreu. Por que as escolas podem funcionar nesse momento tão crítico? As aulas podem ser mantidas, né? O comércio não pode abrir. Nós precisamos que o senhor esclareça, porque a população tem as suas dúvidas. Claro, e eu sei que cada um que atua em um segmento específico acaba pensando, poxa, mas por que o outro abre e eu não abro? Né? São decisões difíceis, não tem ciência exata para definir isso. Mas há sim uma análise de vários estudos científicos para entender a repercussão de cada um. A educação, especialmente a que trata da alfabetização e dos primeiros estímulos que devem ser dados, feitos às crianças, né, na educação infantil e na alfabetização, nós entendemos como essencial pelos efeitos que tem, em primeiro lugar, para o aprendizado, para o desenvolvimento emocional dessas crianças e até por uma questão de saúde, porque a sua própria saúde, né, mental e física é afetada por esses estímulos por conta nessa faixa etária, e que se não forem feitos esses estímulos, se perde uma janela de oportunidade para cuidar dessas crianças, ou seja, todo o seu desenvolvimento futuro será afetado pelo que ela deixou de ter, eventualmente, de estímulos nessa faixa. Por isso que nós insistimos na importância de manter, pelo menos para essas crianças, o ensino na modalidade híbrida, que é importante dizer, não é simplesmente manter o presencial, é o presencial com protocolos, com cuidados, com restrições. E, além disso, são a faixa que mais dificilmente consegue ter ensino remoto. Sim. É mais difícil você conseguir, por uma criança que está sendo alfabetizada, manter a atenção dela numa aula virtual. Depois, nas faixas seguintes, você consegue ter mais adesão aí para o ensino remoto. O comércio, ninguém está procurando aqui culpados diretamente. Não se trata de dizer que o comércio é o culpado ou que qualquer outra atividade aí restrita seja culpada, mas são áreas em que mais dificilmente se consegue cumprir protocolos. Na medida, você até apresenta protocolos que devem ser respeitados, mas como é da natureza da atividade a atração de público, né, de forma indiscriminada, você gera uma movimentação de pessoas maior. Né, e por isso que a gente acaba tendo que ser mais restritivo com o comércio, que é onde nós temos o maior número de pessoas empregadas e a maior atração de público também, movimentação de pessoas. Então é tudo num grande esforço para reduzir circulação de pessoas. Mas se nós tivermos sucesso, e espero termos aí com boa adesão da população nessa semana, a gente espera que mais rapidamente a gente possa fazer um retorno de algo próximo à normalidade. Se o senhor me permite, o tempo já deve estar estourado, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor sobre a situação que o senhor se encontra para viabilizar a compra de vacinas, que efetivamente é a única coisa que vai resolver esse problema. O Brasil tem um programa nacional de imunização e é através dele que nós entendemos que a imunização deve ser dada, porque somos um país que tem interação entre as regiões, né? Pessoas viajam, há comércio, né? Viagens aéreas por meio rodoviário, enfim, a gente tem interação entre os diversos estados. Concorrerem os estados para adquirir as vacinas não é o desejável, mas é o que se apresenta como responsabilidade dos governadores, buscando caminhos para suprir aí a falta, né, ou a demora do Programa Nacional de Imunização, que identificamos o governo federal tem tido dificuldade nas negociações.
seja lá pelo que for. Outros países adquiriram a Pfizer, aqui as negociações não avançaram. Outros países adquiriram, já negociaram a vacina da Johnson & Johnson, da Janssen, e aqui o Brasil não acertou nada de compra até agora. Então, essa demora, essa dificuldade nas negociações sob a liderança do governo federal acaba impondo a nós a responsabilidade de buscar os nossos próprios caminhos. Nós estamos buscando todas as empresas, já fizemos contatos com 3 empresas e formalizamos as nossas intenções de compra. Há um nível de confidencialidade exigido pelas próprias empresas nesse momento, mas nós estamos buscando todas as frentes possíveis para comprarmos vacinas que antecipem esse programa de imunização. É importante dizer, o correto num país que tem 50 anos de tradição de um programa nacional de imunização é uma estratégia coordenada pelo Ministério da Saúde. Infelizmente não é o que está observando bom, e aí os estados estão todos buscando as suas frentes possíveis, inclusive de forma cooperada também, consorciada. A gente está num esforço conjunto, estados, para a aquisição, se for o caso, conjuntamente, de vacinas para as nossas populações. Eu não quero ser indelicada, nem estourar o meu tempo. Nós podemos fazer mais alguma pergunta? O senhor... Podemos fazer uma última pergunta, então, por favor, Magda? Por favor. Então, eu passo para o Rafael Marconi ou o Vitorino, para que não seja tão déspota assim. Não sou déspota. Vamos lá, meninos. Governador, eu queria, em vez de fazer a pergunta e levantar questões aqui que são polêmicas, eu tenho criticado bastante algumas decisões suas, e isso é notório, mas eu quero trocar a crítica por uma sugestão e um pedido. Não seria possível rever, de forma bem sectária, governador, o fechamento do comércio, o fechamento de algumas atividades? Por exemplo, a compactação dos supermercados está gerando problemas, está gerando aglomeração, que é exatamente o que não se quer nesse momento. O Marconi já falou das academias, existe uma série de outros segmentos que poderiam ter uma distensão no horário, não nas regras, as regras sanitárias, mas no horário. Não seria possível rever e legislar topicamente sobre esses segmentos, governador? Nós estamos analisando cada segmento diante das suas demandas, e buscando ajustar o que for necessário. Já fizemos ajustes desde o início dos protocolos. Lá no início, é bom lembrar, o comércio não podia funcionar nem sob o regime de teleentrega, hoje podem funcionar sob o regime da teleentrega. Há uma série de excepcionalizações que foram analisadas caso a caso. Então, o governo não tem nenhum problema de identificar situações em que possamos e devamos aí avançar no sentido de excepcionalizações. Agora, é importante dizer, neste momento crítico, trata-se de estabelecer a maior restrição possível, para que nós restringamos o máximo a circulação de pessoas. Se a gente conseguir ter a menor circulação de pessoas possível agora, a gente derruba essa taxa de contágio e aí a gente consegue fazer aberturas maiores depois. Essa é a nossa intenção. Perfeito. Governador, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição também em conversar conosco. Nós desejamos, não poderia ser diferente, que o senhor tenha sucesso em todas as suas iniciativas e que ao final de tudo isso nós possamos comemorar as boas práticas e um final feliz. Muito obrigado, Magda. Obrigado pelo espaço que nos permitem aqui para esclarecer, e pedir mais uma vez à população, que todos possam dar a sua parcela de contribuição, porque tem um vírus que está aí, é real, muitas pessoas perdendo a vida, outras tantas passando momentos muito difíceis e tendo a sua saúde altamente comprometida. Nesse momento, a gente precisa da adesão ao máximo de todos, reduzindo contatos, circulação, interações ao máximo o possível, mais do que por proibição ou restrição do governador, por consciência das pessoas de que é momento de se resguardarem. Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos. Um abraço a todos, boa sorte, governador. 9h11. Rádio Pampa, a rádio das notícias.